Você já se perguntou no que é que você é bom? Mas assim, aquilo que você é bom de verdade, o que é o seu talento natural, a sua expressão real no mundo? Hoje eu vou compartilhar 5 dicas que vão te ajudar a ter mais clareza dessa sua essência, daquilo que é o seu dom e que é seu desde que você nasceu. E se você não me conhece, eu sou a Thalea e aqui no canal eu falo muito sobre talentos, sobre a nossa autenticidade, sobre realização profissional. Eu te ajudo a se conectar com a sua essência, com os seus talentos, com o seu poder para você expressar isso no mundo. Isso tudo de uma forma equilibrada, tendo paz e tendo muito amor no seu dia a dia. Então, se isso faz sentido para você, curta, compartilhe e siga o canal que eu sempre vou trazer conteúdo novo para vocês. Vou contar então um pouquinho da minha história, né? Porque parece que talento é uma coisa muito simples, a gente sempre mais sabe mais ou menos o que a gente é bom, mas será? Será que a gente realmente vê as nossas qualidades e as nossas virtudes e o que é o natural pra gente? Eu sempre tive muita clareza de muitas das minhas qualidades, de muitos dos meus talentos. Mas só foi há uns 2 anos, mais ou menos, que eu realmente comecei a enxergar alguns desses talentos que de fato eram autênticos meus. Foi só há uns 2 anos atrás que eu comecei a montar o quebra-cabeça de todas essas qualidades, de todos esses dons, trazendo de fato a minha essência e a minha verdade para o mundo. E mesmo começando a identificar esses talentos e essa forma única que é a minha expressão no mundo há uns 2 anos, foi só bem recente que eu assumi isso, que eu consegui superar os medos, os bloqueios, né? E tudo aquilo que me impedia de fato assumir para o mundo que eu sou, aquilo que eu sou boa, de verdade. E então eu espero que esse vídeo te ajude, que essas dicas te ajudem a você se conectar com essa sua expressão, para que você possa se reconhecer, se enxergar e aos poucos possa se expressar no mundo. Eu acredito que quando a gente se conecta com os nossos talentos, a gente brilha de dentro para fora. E que quando a gente expressa isso para o mundo, a gente traz mais luz e a gente inspira e mostra para as outras pessoas que é possível. E a gente transforma o mundo sendo exemplos. Então vamos para 5 dicas? A primeira dica é você olhar para a sua infância. O que é que você gostava de fazer? O que é que era fácil? Do que você gostava de brincar? Mas mais do que isso, pergunte para sua família, para as pessoas da sua convivência daquela época, o que é que elas admiravam em você. Porque o adulto enxerga o talento da criança, porque a criança é espontânea. Por causa dessa espontaneidade, muitas vezes ela vai trazer falas ou atitudes ou comportamentos que vão chamar a atenção dos adultos. Então, quando eu era criança, a minha mãe me dizia que eu via o meu irmão lendo revistas em quadrinhos e eu queria ler também. E eu sempre gostei de ler. Mas o mais interessante é que quando minha mãe ia contar a historinha para mim, para dormir, normalmente as crianças, né, adoram que os pais contem a história, leiam uma história ou inventem uma história para elas poderem dormir. No meu caso, eu queria pegar a revistinha em quadrinho e eu é que lia a história para minha mãe. E mais do que isso, eu nem sabia ler na época. Então, na verdade, eu inventava uma história para minha mãe. Então, esse comportamento, né, super espontâneo meu de criança já mostrava ali que eu tinha uma grande criatividade, que eu tinha uma capacidade de contar histórias, né, da fala, da oratória. Então, uma atitude tão simples, né, já trouxe, né, como exemplo algo que eu era boa. Mas uma coisa muito importante é você olhar aquilo que você expressava com espontaneidade e os adultos te reprimiam. Porque quando a gente vem expressar a nossa essência mesmo, para você realmente acessar a sua potência e todo o seu poder,
Você precisa ver aquilo que era seu natural, que era diferente e que muitas vezes não era compreendido pelas pessoas ao redor justamente por ser diferente. E muitas vezes o seu talento e o seu dom principal vai ter sido repreendido e reprimido ao longo da sua vida. Então, no meu caso, eu tenho uma facilidade muito grande de visualização e de imaginação e de me perder no mundo da lua, né? De me perder na minha própria mente. E isso fazia com que as pessoas ao meu redor se incomodassem muito, porque muitas vezes eu demorava para decidir, demorava para formar uma resposta. Só que eu enxergava as muitas possibilidades. Eu demorava para decidir porque era muito fácil para mim acessar as infinitas possibilidades do que poderia acontecer. E escolher, tendo acesso a tanta informação e sendo tão criativa, é que era difícil para mim. Então, ao invés das pessoas compreenderem esse meu talento natural da criatividade, da visualização, elas me repreendiam. E aí isso fez com que eu não compreendesse isso como um talento e com que eu não trabalhasse isso a meu favor. Não desenvolvesse esse talento para de fato trabalhar ele no meu dia a dia e usar ele no meu dia a dia. E esse é um talento que eu só reconheci recentemente, que é um talento que eu uso hoje, porque hoje eu uso desse talento para ajudar as pessoas a identificarem as muitas formas de expressar os próprios dons delas como uma forma de trabalho. Então eu consigo visualizar muitas possibilidades. E aí a pessoa vê o que ressoa para ela, o que faz sentido, o que ela escolhe para aprofundar e trazer para o mundo. A segunda dica é você olhar para aquilo que você tem facilidade. Os nossos dons e talentos que são naturais, eles vêm com tanta naturalidade que muitas vezes a gente nem percebe que eles são dons e talentos. A gente nem reconhece que é fácil, nem reconhece que isso é natural e que é um talento porque a gente expressa sem nem perceber. E muitas vezes são as pessoas ao nosso redor que vão reparar e que vão comentar como que você faz aquilo com tanta facilidade. Então, para mim, por exemplo, o meu pensamento é muito lógico, muito bem estruturado. Mas muitas vezes, na hora que eu vou expressar ou na hora que alguém explica alguma coisa e eu entendo, as pessoas olham para mim e falam, mas peraí, não entendi nada. Como assim você já entendeu? Então é muito comum, né, você achar que uma coisa que é muito simples, na verdade, é só o seu talento. E quanto mais você entende que ele é um talento seu, mais você consegue compartilhar com os outros. E aí a gente vem para a terceira dica, que é você perguntar para as pessoas ao redor. Eu acabei de contar que uma facilidade minha, né, é esse pensamento estruturado, né, é um raciocínio lógico. E isso muitas vezes era visto pelas pessoas ao meu redor como inteligência. Então, quando eu fiz um exercício de perguntar para várias pessoas, e assim, pergunte para o mais variado grupo, porque cada área da sua vida você pode se expressar de uma forma diferente. Então, as pessoas podem ter visões diferentes e contribuir com qualidades e talentos diferentes. Mas era unânime em todas as áreas da minha vida, em todas as pessoas, sejam elas as que me conheciam desde criança, sejam pessoas que acabaram de me conhecer, todas elas sempre colocavam como qualidade ou como um talento ou como uma característica minha a inteligência ou a sabedoria. Então, muitas coisas que são muito fáceis para mim compreender, nem sempre eram fáceis para as outras pessoas e elas viam isso como eu sendo uma pessoa mais inteligente, mas nada mais é do que uma forma minha de compreensão do mundo que é muito lógica e racional. E isso me permite aprofundar e compartilhar isso com as pessoas de uma forma mais simples. A quarta dica
é você olhar para os testes de personalidade. Sabe aquele monte de teste que tem na internet? Quanto mais você fizer, inclusive, melhor. E faça com o coração aberto. Faça tentando responder as perguntas o mais rápido possível, com a primeira resposta que vier para você. Esses testes, eles têm embasamento e eles vão trazer muitas qualidades que quando chega no final e você lê o relatório, você fala, nossa, realmente isso faz muito sentido com quem eu sou. E aí esses testes conseguem colocar palavras naquilo que muitas vezes você só percebe, você entende, mas você não de fato consegue ter uma outra perspectiva. Então eles trazem resultados, né? Trazem palavras, eles trazem talentos, eles trazem possibilidades de emprego, eles trazem comportamentos nos relacionamentos, e isso tudo vai trazer mais clareza sobre quem você é. E a minha última dica de hoje, né? A nossa quinta dica é você investir em leituras arquetípicas que têm como base informações do seu nascimento. A astrologia, a leitura do Kim, a leitura de mãos, né? A quiromancia. Você pode olhar também para leituras de alma. São vários tipos de leituras que, de acordo com aquilo que você, de como estava o momento, a energia, o inconsciente coletivo no momento em que você nasceu, vai trazer características suas de personalidade, de dons e talentos que vão te ajudar a se compreender. Ai, mas eu não acredito nisso, como assim? Todo mundo que nasceu exatamente naquele horário, todo mundo vai ser igual a mim, não é possível, isso é mó balela. Não é. E muitas vezes os nossos grandes talentos e aquilo que a gente vê expressar no mundo de verdade, aquilo que foi reprimido quando a gente era criança e a gente nem consegue reconhecer hoje, vão ser essas leituras que vão te lembrar que isso é um dom e um talento. São essas leituras que vão te mostrar as suas sombras e aquilo que você precisa trabalhar para expressar a sua verdade. E são essas leituras que muitas vezes vão trazer aquele código, aquela frase ou aquela palavra que vai tocar o seu coração e vai fazer com que você busque mais coisas, que vai fazer com que você corra atrás daquilo que é a sua verdade. E eu já fiz muitas leituras. E eu digo para vocês que muitas me impactaram e muitas fizeram com que eu corresse atrás daquilo que faz sentido para mim. E as que mais me impactaram, às vezes eu pego a leitura 2, 3 anos depois e leio para me reconectar com a minha essência. Quando eu sinto que eu estou perdida, quando eu sinto que eu estou desconectando ou que eu não estou me valorizando, eu vou lá naquelas leituras e falo, poxa, mas isso é quem eu sou. Se eu não me valorizar, se eu não reconhecer isso, como que eu vou expressar isso no mundo? Como que eu vou esperar que as pessoas ao meu redor me valorizem? E uma coisa interessante dessas leituras arquetípicas é que elas vão tão profundamente no seu ser, tão profundamente naquilo que é o seu natural e que é a sua expressão no mundo, que muitas vezes a gente demora anos para a gente reconhecer aquilo. Mas ouvir alguém falar isso pra gente pode ser a primeira faísca, aquela fagulha que de fato vai acender esse fogo interno para você se trabalhar, para você começar a se reconhecer. Então, quando eu fiz uma das leituras que eu amo, né, da quiromancia, ela parte do seguinte princípio, né? As nossas digitais, elas são as mesmas desde que a gente nasceu. E na verdade as nossas digitais, elas são formadas quando a gente ainda é um feto, quando a gente está nas primeiras semanas de formação, né, dentro da barriga da nossa mãe. E ela nunca muda.
Então, quando a gente olha para essas digitais, a gente consegue perceber aquilo que é a nossa essência e que nunca vai mudar. E ao mesmo tempo tem a outra região da mão, a palma da mão, ela já tem pode ter algumas mudanças ao longo da vida. Então vai mostrando aquilo que você foi adquirindo, aquilo que você foi trabalhando. E eu lembro que quando eu fiz a minha leitura de mãos pela primeira vez foi em 2019. E eu fiz lá nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo os cursos de instrutora de Theta Healing. E quando ela fez a leitura, fez tanto sentido para mim, porque vocês vão ver que eu sempre falo que eu sou muito pacífico, que eu acredito muito na paz. E quando ela foi fazer a leitura das minhas digitais, ela falou assim que eu era da escola da paz e da escola da sabedoria. E que juntas essas duas escolas formavam a escola da coragem. E eu já tinha feito a minha leitura do meu Kim. E eu sou uma guerreira magnética. E o guerreiro tem como características a inteligência. Então vocês vão se lembrar que eu comentei que as pessoas sempre reconhecem isso em mim. E a coragem, a intrepidez. Então lá na leitura de digitais ela falou algo muito similar àquilo que de fato já tem uma outra linguagem, em outras palavras. E quando eu fiz a leitura do meu mapa astral natal, ele falava a mesma coisa. Ele falava sobre a questão, né, da inteligência. Eu sou geminiana, Gêmeos é um signo que trabalha com que é um signo que é conectado com a mente, com a inteligência. E quando a gente olha para Marte, né, que é um planeta da ação e que seria, né, que é o deus da guerra, o meu Marte, ele não tá num lugar de fogo, apesar de ser uma guerreira dentro dos Kins. O meu Marte, ele tá em Câncer. E Câncer é sentimentos. Então lembra que eu contei que eu tinha um desafio muito grande de tomar decisão, que eu demorava para escolher e tudo mais? Quando eu sinto, quando vem de dentro o sentimento, eu consigo agir com muita rapidez e com muita coragem. Então, no final, todas as linguagens, elas se conversam e elas vão trazendo pistas com palavras diferentes, com lentes diferentes para que você possa compreender quem você é e aquilo que é o seu natural. Então, quando eu fiz a minha leitura de mãos lá em 2019, ela virou para mim e falou assim: olha, você vai ser uma mulher de negócios de sucesso. Você já tem a sua empresa? E naquela época eu falei: meu Deus, o que ela quer dizer com isso? E hoje eu já reconheço isso em mim. Hoje eu visualizo e manifesto essa realidade. Eu demorei 3 anos para de fato conseguir integrar tudo isso. Então, a minha outra dica é: se conheça, se aprofunde e não desista. Confie em você mesmo, reconheça o seu próprio valor. Busque, corra atrás. Eu sei que no início as dicas que eu trouxe hoje foram todas dicas externas, né? Para você buscar informações fora. Mas é que no início a gente não consegue muitas vezes ver a gente mesmo, então a gente precisa do espelho, a gente precisa da informação externa para que a gente possa aos poucos começar a se enxergar, a se valorizar e aí sim começar a enxergar aquilo que é a nossa própria essência, o nosso próprio poder e a nossa autenticidade. Porque tudo isso que eu falei, todas essas dicas que eu trouxe são expressões externas, são muitas vezes generalizadas, por mais específicas que elas pareçam ser. Mas o específico mesmo e a sua grande autenticidade é sua e só você vai saber dizer. Então, bem-vinda a essa jornada.
Espero que você se divirta no caminho como eu me diverti. E se curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilhe e a gente se vê nos próximos conteúdos.